Olá, vamos falar hoje de algumas características interessantes da nova versão do Microsoft Project, o MS Project versão 2010. Eu achei esse programa bem interessante e uma das coisas que parece que facilita bastante é a nova forma como são apresentadas as ferramentas, né? O Project agora, através dessas abas, vocês conseguem selecionar as ferramentas de uma maneira bem mais fácil. Estão todas expostas aqui, então parece, né, que é uma maneira bem mais prática de você acessar as diversas opções de ferramentas que você pode usar no seu projeto. A princípio parece um pouco poluída a tela, eu normalmente gosto de telas mais clean, mais limpas, né? Mas existe uma possibilidade de você fazer o seguinte: você clica nessa barra que ele chama de faixa de opções e você pode minimizar a faixa de opções. Quando eu faço isso, ele oculta a faixa de opções, ele só vai mostrar essa faixa de opções quando eu precisar dela. Se eu clicar no gráfico em qualquer ponto do meu projeto, ele oculta novamente a faixa de opções. Então, uma forma, digamos assim, de não ficar tão poluída a tela, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei que foi uma evolução em relação à versão anterior, 2007. Outra coisa interessante, uma novidade que surgiu com essa versão, é essa chamada linha do tempo. O Project agora mostra aqui essa barra, que é um indicativo do andamento do seu projeto. Você vai ter uma ideia assim bem resumida de como anda o seu projeto, desde o início até o seu término, e quanto falta para você concluir o seu projeto. Então, achei uma ideia também interessante. Você, olhando apenas essa barra, vai ter uma indicação muito boa de como vai o seu projeto. Outra novidade interessante é a questão do agendamento de tarefa. Eu vou, por exemplo, criar duas tarefas aqui no Project, chamar de tarefa A, qualquer coisa, né? E uma tarefa B. E a gente vai observar o seguinte: ele está no modo agendamento manual. Agendamento manual significa o seguinte: o Project agora não está calculando automaticamente as datas de início e de término das tarefas em função do calendário do projeto e das dependências entre elas. No modo de agendamento manual, sou eu que coloco essas datas de início e término manualmente. Isso pode parecer uma coisa meio inútil, né? Para mim também pareceu um pouco estranho no começo, mas existem realmente situações em que, eu vou colocar algumas durações aqui, em que isso pode ser útil. Por exemplo, eu coloquei a tarefa A e a tarefa B, uma com 10 dias de duração e outra com 5 dias de duração. Duas tarefas quaisquer, né? Eu vou interligar as duas tarefas criando uma dependência entre elas. Uma forma bem simples, que já era possível nas versões anteriores do Project, é clicar na tarefa de cima, arrastar para a tarefa de baixo, aparece o símbolo de uma corrente, né? E quando eu solto, eu criei as dependências. Mas notem, eu estou no agendamento manual. Ó, tarefa agendada manualmente, as duas tarefas. Se por acaso eu prolongasse um pouco mais essa tarefa A, por exemplo, né, até aqui, o normal seria que a tarefa B se deslocasse no tempo, mas isso não acontece, porque é agendamento manual. Então, o Project agora não recalcula automaticamente todas as dependências em função de datas de início e datas de término, né, em função dessas dependências. Isso é interessante quando você está na fase inicial do seu cronograma. Você ainda não tem muita ideia de como ele vai ficar. Então você tem apenas uma ideia aproximada do que você quer fazer. E não é o momento ainda de começar a fazer muito cálculo automático. Então eu acho até interessante mesmo começar o agendamento das tarefas do cronograma, agora que o Project permite isso, né? Na versão 2010 ele permite isso, fazer o agendamento manual. Depois que você tiver feito todo o seu cronograma, tiver revisado ele, você poderá então fazer o agendamento automático. E aí sim, vai ser o Project como a gente já conhece, da versão 2007 e anteriores, né? Eu vou, por exemplo, mudar para automático aqui, só para vocês perceberem a diferença. Olha aqui, agendei automático, vou agendar também outra tarefa automática. Então agora sim, ó, à medida que eu, por exemplo, altero a duração de uma tarefa, as tarefas subsequentes automaticamente são recalculadas, né? E se eu também tivesse algum feriado, alguma questão de calendário nesse período, ele também
automaticamente pularia aquelas datas de feriado, né, e agendaria a tarefa mais para frente. Então esse é o método tradicional do Project, né, que já é conhecido, o agendamento automático. Mas eu achei uma boa ideia o agendamento manual. Eu acho que em muitas situações de projeto, principalmente na fase inicial dele, de repente não é interessante que o Project comece a te ajudar muito, comece a interferir demais no seu projeto. Então, nesses casos, o agendamento manual pode ser uma boa opção. E você escolhe aqui, né? Muda manual automático para cada tarefa que você queira. Você também pode dizer o seguinte: não, eu quero que todas as minhas tarefas aqui para frente sejam agendamento automático. Como é que eu digo isso? Eu vou em tarefa, e aqui em tarefa eu vou escolher a forma de agendamento que eu vou querer. Tem esse botãozinho aqui, ó, modo de agendamento. E eu vou dizer agora, não, eu quero que as novas tarefas sejam agendadas automaticamente e não manualmente. É só clicar aqui. Se eu criar agora uma tarefa C, por exemplo, vou colocar uma duração qualquer, 3 dias, notem que ele já está no modo agendamento automático, porque eu determinei isso agora, né? Legal. Outro recurso interessante que eu achei do Project é esse controle aqui deslizante para você fazer zoom no seu cronograma. Então eu posso, por exemplo, deslizar para a esquerda e eu vou reduzindo aqui a minha base de tempo, né? Ó, até eu chegar, vou chegar no extremo esquerdo aqui, ó, até eu chegar a uma visão por trimestre do meu projeto, né? Inclusive, seria mais correto afirmar até por semestre, né? Ele não está nem conseguindo mostrar todos os trimestres aqui, ele mostra somente alguns. Então, é por semestre do meu projeto. E, por outro lado, né, eu chego aqui na visão normal, que seria dia a dia. Eu posso escolher o quanto eu quero aproximar ou afastar dessa visão dia a dia. E se eu continuar indo nesse sentido para a direita, eu chego até no nível de horas, né? Determinado dia, por exemplo, aqui o dia 23 de maio, ele mostra em termos até de horas disponíveis no meu projeto. É claro que, para a maior parte dos projetos, né, a gente não faria um controle hora a hora. Então, seria até um exagero, né, usar esse tipo de escala. Mas o Project permite. Uma escala mais útil seria uma escala diária, que é o que a gente normalmente usa, né? Começando, por exemplo, aqui dia 6, aqui eu tenho a minha semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, em dias úteis, né? Então aqui, ó, começando aqui dia 13, e aqui eu tenho os diversos dias úteis da minha semana. Mas é bacana que o Project permite facilmente, né, através desse controle deslizante, fazer essa visão, né, ter essa visão, esse zoom. Eu acho que melhorou bastante também nesse sentido. O Project versão 2010 tem muitos outros recursos interessantes e eu vou postar periodicamente aqui no YouTube para que todo mundo possa acompanhar e verificar as vantagens dessa nova versão. Lembrando que você pode fazer download de uma versão trial do Project 2007 diretamente do site da Microsoft. Por hoje é só. Eu queria só mostrar então essas características e nos próximos vídeos eu quero detalhar um pouco mais o Project 2010. Muito obrigado. Tchau.